e, diante de tantos dados coletados, apontar qual é o perfil cognitivo desse paciente. Aí, assim, a gente vai conseguir determinar qual o melhor tratamento de reabilitação cognitiva. Se vai ser em grupo, se vai ser individual, quantas sessões semanais, qual a duração dessas sessões e quais os melhores recursos utilizar. Boas-vindas ao Estimulamente, um programa do Cognitivamente. Aqui você vai aprender a ter domínio das ferramentas de estimulação cognitiva, vai saber como se tornar uma autoridade no mercado e aumentar a sua valorização e precificação dos seus atendimentos. Eu sou a Alida Andrade, terapeuta ocupacional e fundadora do Cognitivamente. E o episódio de hoje nós vamos falar como aplicar avaliações de estimulação cognitiva para se tornar autoridade e aumentar o seu valor. Mas o que são avaliações de estimulação cognitiva? Quando falamos em avaliações, na estimulação cognitiva especificamente, nos deparamos com uma dificuldade muito comum, que é saber qual a seleção de instrumentos de rastreio cognitivo para conseguir montar um processo de avaliação cognitiva eficaz. Além dos testes de rastreio cognitivo, existem outras possibilidades para aplicar? São as perguntas mais comuns que encontramos. E há, sim, um número alto de testes disponíveis para serem utilizados no mercado. E, além disso, cada instrumento tem características peculiares, dificultando ainda mais as nossas escolhas. Sendo assim, a gente percebeu uma necessidade muito grande de informações sobre os instrumentos mais utilizados nos testes de rastreio cognitivo, na avaliação funcional e na avaliação do humor e das questões emocionais. Então, os testes de rastreio cognitivo, eles são, sim, uma parte fundamental de todo o tratamento, pois a gente só vai conseguir traçar um perfil cognitivo e organizar um plano de tratamento efetivo após uma avaliação consistente que leva em consideração a anamnese, os testes de rastreio cognitivo, o quadro clínico e funcional de cada paciente. Então, após a gente fazer uma triagem positiva, seguindo todos aqueles critérios do DSM-5, o paciente ele tem que ser submetido a uma entrevista aprofundada para a gente utilizar todas as informações de exames neuropsicométricos, que são essas avaliações que a gente vai fazer, e aí a gente vai entender mais sobre cada etapa específica do diagnóstico da demência, para assim a gente conseguir distinguir se o declínio cognitivo é normal ou patológico nessa pessoa que está sendo avaliada. Os testes de rastreio, então, eles não podem ser, na realidade, utilizados como um diagnóstico diferencial, mas eles devem sim ser aplicados para ajudar a gente a definir um plano de tratamento na estimulação cognitiva. O diagnóstico diferencial só pode ser feito através de um médico e um neuropsicólogo, mas devemos sim fazer nossos testes de rastreio, devemos sim ter os nossos parâmetros de tratamento. E aí, para complementar o raciocínio clínico e a criação deste plano de tratamento, a gente usa também outras avaliações que vão nos dizer sobre a autonomia e independência e o quadro de humor. Portanto, as avaliações, elas ajudam potencialmente nas probabilidades da gente diagnosticar as patologias que vão precisar da reabilitação cognitiva precocemente, principalmente nos casos leves iniciais, quando são casos, que a intervenção terapêutica por estimulação cognitiva apresenta os melhores resultados. E como a gente vai fazer, então, um protocolo correto de avaliação? Eu vou te apresentar aqui um modelo de estrutura diferenciada que eu ensino exclusivamente para os alunos do Cognitivamente. É uma estrutura de 4 etapas que vai te ajudar a guiar todos os seus atendimentos daqui por diante nas avaliações. A primeira etapa envolve o acolhimento e a anamnese. O meu protocolo de atendimento inicial, ele deve envolver um acolhimento humanizado, com coletas de dados, com escuta qualificada sobre as queixas principais do paciente. E a gente deve saber qual a sua história clínica, sua história de vida, quais exatamente as queixas, se há outros sintomas associados. Diante dessas informações iniciais, a gente vai determinar se há um impacto eventual de perda cognitiva
e realizar as atividades que ele está comumente interessado. Por isso que a gente faz uma anamnese para colher a história de vida dessa pessoa, quais são os interesses, quais são os seus gostos, o que ele tem de história pregressa que eu posso utilizar nos meus atendimentos. Pós-feito acolhimento e anamnese, o próximo passo é fazer, então, a avaliação cognitiva com os testes de rastreio para determinar se há sinais objetivos de perda cognitiva e, diante de tantos dados coletados, apontar qual é o perfil cognitivo desse paciente. Aí, assim, a gente vai conseguir determinar qual o melhor tratamento de reabilitação cognitiva. Se vai ser em grupo, se vai ser individual, quantas sessões semanais, qual a duração dessas sessões e quais os melhores recursos utilizar. Passo 2 é a avaliação dos testes de rastreio cognitivo. Estes testes avaliam as diferentes funções cognitivas. Eu utilizo apenas instrumentos que são validados e que apresentam uma boa sensibilidade para detectar os diferentes comprometimentos cognitivos e que tem uma abordagem completa da avaliação, avaliando a atenção e concentração, memória, linguagem, percepção visoespacial, a capacidade de fazer cálculo e o funcionamento executivo. Apesar dos testes que eu vou apresentar serem excelentes instrumentos, além dele, eles devem ser interpretados em conjunto com outras informações, como eu disse antes, sobre o quadro clínico desse paciente, dos exames de neuroimagem e de laboratório, se eles tiverem para fornecer essas informações. E eu acho importante ressaltar aqui que teste de rastreio cognitivo não dá para fazer diagnóstico, ele deve ser encaminhado para um médico e para avaliações ampliadas com neuropsicólogos para fazer avaliação. Os testes que eu mais utilizo, eu vou apresentar para vocês, e eles são feitos para que eu faça um plano de tratamento mais adequado e também para que eu consiga seguir e reavaliar de tempos em tempos para ver se o tratamento em que eu estou aplicando está surgindo efeito. Então vamos lá, eu vou apresentar os 5 testes que eu mais utilizo no Cognitivamente. E o primeiro deles é o mini exame do estado mental, ou o Mini-Mental, que é um teste de rastreio cognitivo global, e ele tem como prioridade e objetivo ser uma avaliação clínica prática da mudança do estado cognitivo em pacientes geriátricos. No Brasil, ele foi apresentado em 1944. Utilizo também o teste do desenho do relógio, que é amplamente utilizado como teste de rastreio cognitivo. Ele tem uma aplicação muito simples e rápida de execução e ele consegue avaliar diversas dimensões cognitivas, como a memória, a função motora, a função executiva, a compreensão verbal também. Utilizo o teste de fluência verbal, que é o nosso terceiro teste, que avalia as funções do lobo frontal, especialmente da área pré-frontal esquerda. Então, ele é um teste muito utilizado para linguagem. Ele é utilizado tanto em adultos quanto em crianças e adolescentes e, principalmente, idosos. O quarto teste que eu utilizo é o Montreal Cognitive Assessment, o MoCA, que é um instrumento de rastreio cognitivo breve criado em 2005. E ele é utilizado para detectar principalmente comprometimento cognitivo leve. Ele é ótimo para ser utilizado em casos de disfunções cognitivas em quadros bem iniciais ou, por exemplo, em sequelas pós-Covid-19. E altas escolaridades, então ele também pode ser utilizado em adolescentes que estão ali já no nível do ensino médio para frente. O quinto teste que eu utilizo é o Addenbroken, na versão revisada, que é um instrumento cognitivo também de rastreio, foi desenvolvido em 1990 na Inglaterra e ele tem como objetivo avaliar de uma forma simples e breve e diferenciar se a pessoa tem uma doença de Alzheimer ou uma doença frontotemporal. Essa versão revisada ela tem sido muito utilizada em pacientes de alta escolaridade, se mostrando muito eficiente em comprometimentos cognitivos leves, ou seja, em pacientes que têm uma doença de Alzheimer inicial ou também no casos de pós-Covid, sequela pós-Covid-19. E também pacientes com alta escolaridade, no caso em que o Mini-Mental e nem o MoCA poderiam pegar esse quadro inicial ali de comprometimento, muitas vezes o Addenbroken consegue. E vamos para a etapa 3 das nossas avaliações. A gente vai avaliar as questões funcionais. Entender e avaliar se os pacientes, a questão funcional dos pacientes
vem adquirindo cada vez mais importância nos procedimentos de diagnósticos de doenças e de limitações nos programas de intervenção de estimulação cognitiva e reabilitação cognitiva. Existe uma estreita relação entre a cognição e a funcionalidade. E é importante a gente pensar e avaliar a funcionalidade do paciente para saber qual é o impacto da doença, elaborar as intervenções adequadas para a recuperação dessa capacidade funcional, quando possível, ou a manutenção, e orientar a família sobre o cotidiano desse paciente, com as dificuldades no desempenho e auxiliar na definição de diagnósticos, também em algumas doenças neurodegenerativas. Então, a funcionalidade, ela engloba a capacidade do indivíduo de executar as atividades que compõem o seu dia, que a gente chama de atividades de vida diária. E a gente deve considerar os diversos aspectos do indivíduo e do contexto em que ele está inserido. Como são vários os fatores que podem influenciar na funcionalidade ou na incapacidade do paciente, a gente utiliza esse conceito mais amplo e dinâmico, que abrange a relação dinâmica entre as condições de saúde dele, os fatores ambientais e os fatores pessoais. Então, a funcionalidade é a base do conceito de saúde, que deve ser pensada como um ponto inicial também dentro das nossas avaliações. E a medida que a gente deve fazer é avaliar as atividades de vida diária, além da interação das habilidades e competências desenvolvidas ao longo da vida. Nesse caso, eu tenho utilizado a escala de Katz das atividades de vida diária e a escala também de Lawton e Brody, que foi criada em 1969, que avalia as atividades instrumentais de vida diária, para saber se ele consegue, por exemplo, utilizar o telefone, fazer uma locomoção por meio de transporte, fazer compras, realizar trabalhos domésticos, preparar as próprias refeições, fazer o uso de medicações, por exemplo, e também as questões financeiras, administrar as próprias finanças no dia a dia. Essa é uma avaliação feita através de perguntas direcionadas ao idoso. E também costumo utilizar o questionário de atividades funcionais de Pfeiffer, que, nesse caso, este questionário ele deve ser aplicado diretamente a um cuidador e não ao próprio idoso. E vamos para a etapa 4, que são as avaliações das questões emocionais. A nossa última e quarta etapa, a gente vai fazer uma avaliação das questões emocionais, uma vez que o estado de humor afeta as habilidades cognitivas. E o reconhecimento da depressão nem sempre é simples. Existem também questionários de rastreio do estado de humor que podem ser utilizados por vários profissionais da área da saúde e da educação. Existe um questionário do humor que eu utilizo em adolescentes e também adultos, que é o questionário do estado de humor, ou PHQ-9. É uma avaliação rápida do estado de humor para verificar os principais sinais e sintomas da depressão. Os resultados podem ser um indicativo, mas não significa que a pessoa está com um diagnóstico de depressão. Como falei, apenas um médico ou um profissional da saúde qualificado, por exemplo, como os psicólogos, podem confirmar esse diagnóstico. E para os idosos em específico, a gente tem a escala de depressão geriátrica, que é um instrumento que tem como finalidade detectar casos de possíveis depressão. Também é uma escala de rastreio e não de diagnóstico. Vamos falar aqui de alguns casos clínicos para a gente entender a importância de saber utilizar as avaliações adequadas em cada caso. Vamos supor que chegou para a gente uma idosa de 66 anos, dona de casa, mas que estudou até o 2º grau e que gosta muito de ler livros, gosta de música, culturalmente é ativa, vai ao teatro, ao cinema. Quais avaliações a gente poderia utilizar para saber melhor sobre a vida pregressa, sobre as habilidades cognitivas, como que ela está? Essa paciente chegou com o quadro inicial de demência, o diagnóstico feito pelo geriatra. A família tem se queixado que ela não tem dado conta mais de participar ativamente dessas atividades, ela tem esquecido muito sobre as peças de teatro que tem ido, não lembra questões do dia a dia, por exemplo, na hora de fazer um alimento, uma comida, não lembra se colocou ali um ingrediente necessário, vamos supor que ela está fazendo um almoço,
faz o arroz ali, não sabe se colocou sal ou não, acaba utilizando 2 vezes e salgando demais a comida, não está conseguindo acompanhar, por exemplo, a novela que ela gosta, os livros já estão difíceis de acompanhar e terminar uma leitura completa. Então, essa paciente chega com essas queixas, com esse quadro de diagnóstico já posto, e a gente aplica ali faz um acolhimento dessa demanda, faz a anamnese, e a gente aplica ali um mini-mental e não tem uma detecção fiel ao que está acontecendo. O mini-mental dá uma nota, um score alto, né, até pela escolaridade, pelo caso estar muito inicial. Qual a outra avaliação que eu poderia utilizar de teste de rastreio cognitivo nesse caso? Sabendo que ela é uma pessoa com um pouco mais de escolaridade, com conhecimento cultural maior. Vocês utilizariam o Addenbrooke ou o MoCA para complementar e entender aí, para ter esse diagnóstico mais sensível desse comprometimento cognitivo que ainda está um pouco mais leve? Nesse primeiro momento, nesse caso, eu utilizaria o MoCA para ver se ele conseguiria fazer essa detecção. E acredito que sim, a nota de score não sairia ali no score normal, que seria o número 26, provavelmente ele daria um 21, 22, e já começaria a acusar para mim quais as habilidades que ela está perdendo inicialmente, tá? Eu iria fazer sim um teste de fluência verbal, não faria o teste do relógio, porque dentro do MoCA a gente já tem um exercício do relógio que já vai nos falar da percepção visual, na questão visoespacial, já vai falar um pouquinho das funções executivas, então não precisa utilizar o MoCA. Aliás, o teste do desenho do relógio, porque ele já está dentro do MoCA. O teste de fluência verbal eu complementaria, porque apesar dele ter uma seção dentro do MoCA de fluência verbal, eu acho ele muito pouco. Então, eu complementaria com o teste de fluência verbal e aí sim partiria para as nossas avaliações funcionais. Mas como essa família já me deu algumas dicas de que a incapacidade dessa paciente não está alta, pelo contrário, ela ainda não é dependente das atividades, eu já vou prever que os testes de funcionalidade ali dela vão dar um score alto de independência. Mas tudo bem, é o que a gente espera nesse primeiro momento, nesse quadro inicial, é que as avaliações funcionais estejam totalmente ok. E aí também vou partir para o teste emocional das questões do humor. Não sei, né, se essa pessoa poderia estar iniciando um quadro de depressão ou não, até pelas perdas que ela já começa a apresentar, essa dificuldade, porque o idoso, ele tem essa noção de que ele está perdendo a capacidade, ele tem a noção de que uma coisa está errada acontecendo, isso pode sim levar a um quadro depressivo, tá bom? Eu quero falar com vocês também se eu chegasse um caso clínico para a gente, né, um caso clínico 2 aqui para a gente discutir, em que é um idoso de 70 anos, mas que ele não teve chance de estudar muito na vida, ele fez ali até a 4ª série. Que tipo de instrumento eu posso utilizar para fazer avaliação nos casos leves de demência? O diagnóstico acabou de ser posto também. Dá para a gente utilizar o mini-mental? Óbvio que dá, eu adoro o mini-mental. Mas às vezes vai acontecer de eu não conseguir detectar mesmo com o mini-mental. A gente consegue fazer notas de score diferente de pura escolaridade nesse teste, mas a gente também consegue isso no MoCA. Na realidade, a gente tem um MoCA, ele pega uma escolaridade maior, mas a gente tem um MoCA versão B, eu consigo utilizar em pessoas que têm baixa escolaridade, inclusive que são analfabetos. Eu consigo utilizar um teste que ele tem muito mais imagens e eu consigo adaptá-lo para utilizar com pessoas com muita baixa escolaridade e que eu preciso ver como é que está essa questão do comprometimento cognitivo leve. Então, ele também pode ser utilizado nos casos muito iniciais demenciais e também no pós-Covid. Às vezes a pessoa não tem nenhuma doença neurodegenerativa, ela não tinha nenhuma doença pregressa, mas ele está com sequela pós-Covid e tem baixa escolaridade. Então, o MoCA também, versão B, pode ser utilizado sem problema algum. Então, toda vez que a gente pega um caso clínico, que a gente faz esse acolhimento, faz essa anamnese, a gente precisa ter uma escuta e um raciocínio clínico para saber se aquilo que está posto de queixa principal, qual avaliação vai ser melhor utilizada. Aí vocês vão me perguntar, eu posso utilizar todas?
Poder pode, mas vai ser muito cansativo para essa pessoa que está sendo avaliada por mim. O melhor é que eu consiga previamente já saber para qual instrumento se aplica a cada caso específico, de alta escolaridade, de baixa escolaridade, casos que são mais graves, casos que são mais leves. Se o caso é leve, o comprometimento cognitivo leve, dentro das duas opções que eu tenho de testes de rastreio cognitivo, qual melhor se aplica? Se ele tem uma muito baixa escolaridade, talvez o MOCA-B. Se ele tem uma muita alta escolaridade, talvez o Addenbrooke na edição revisada. O Mini-Mentor vai deixar de ser utilizado de forma alguma. Em alguns casos, ele é o melhor instrumento. Tudo isso, na escolha dos instrumentos, eu preciso primeiro que você estude cada um deles, saiba aplicar cada um deles, né? Pegue a folha de instrução, o manual de instrução, aplica, reaplica várias vezes, fica fera nessa aplicação e que você saiba também qual o melhor instrumento utilizar de acordo com aquele diagnóstico e demanda. Isso tudo faz parte do raciocínio clínico, tá? Então é importante que você saiba dominar todos os tipos de avaliações. Alguns testes que eu não falei aqui dentro das minhas etapas, das 4 etapas essenciais, mas que eu tenho começado a utilizar e eu vou deixar aqui também como dica para vocês, é um teste de detecção de TDAH, tanto para adultos quanto para crianças. É um teste multiprofissional em que a gente pode avaliar, porque cada vez mais tem apresentado e aparecido adultos que não tiveram na infância esse diagnóstico e agora na vida adulta, né, na infância eles não tiveram diagnóstico, até porque não se era muito falado, não era uma patologia em que a gente tinha muito conhecimento alguns anos atrás, mas que agora se tem e sabe que vários adultos estão desenvolvendo TDAH na vida adulta ou já vieram a vida inteira com esse diagnóstico. Aliás, vieram a vida inteira tendo o TDAH sem diagnóstico e que a gente consegue detectar, inclusive em idosos. E é importante a gente saber sobre isso porque o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele afeta principalmente a habilidade de atenção, o que acarreta numa dificuldade também das outras habilidades cognitivas, principalmente memória e funções executivas. E a gente precisa saber se existe um déficit aí, né, se ele tem essa possibilidade de diagnóstico de TDAH. Então é um teste de rastreio para a gente saber se ele tem ali vários sinais e sintomas para que ele possa ser encaminhado para um médico e ter realmente um diagnóstico firmado e a gente fazer um tratamento mais adequado. Então, o meu pulo do gato é falar para vocês que existem também essas avaliações multiprofissionais de outros domínios que não necessariamente estão envolvidos em doenças neurodegenerativas, mas estão envolvidos em déficit de aprendizagem, que no caso das crianças é escolar, ou no caso dos adultos, ele vai ter uma dificuldade ali ao longo da vida em manter a atenção, e que tem que fazer um esforço muito maior. Pode ser pessoas que já formaram, estão bem consolidadas na carreira, mas que tiveram uma dificuldade que não precisavam ter se tivesse tido esse diagnóstico de forma precoce, tá bom? Então, eu quero que vocês, além das avaliações cognitivas, além de tudo que eu apresentei para vocês aqui das 4 etapas importantes, sempre lembre-se que o raciocínio clínico durante todo o processo vai ajudar com que você tenha um melhor plano de tratamento para cada paciente. Você vai entregar as melhores atividades possíveis para eles e aí sim, o seu atendimento entregue com maior qualidade vai aumentar a sua valoração e a sua precificação, e eu não tenho dúvidas disso. Agora eu vou falar com vocês os testes de rastreio cognitivo que eu mais utilizo com crianças, porque é muito difícil a gente encontrar testes de rastreios multiprofissionais abertos para outras profissões a não ser neuropsicólogos para aplicar com crianças e adolescentes. Realmente é uma caçada encontrar esses testes. E aí, durante todas as minhas pesquisas, eu descobri que existe o Mini-Mentor versão pediátrica. Ele é um ótimo instrumento, a gente consegue também fazer
um teste ali mais abrangente de quase todas as habilidades cognitivas com as crianças. Lembrando que a gente não tem demência infantil, então os testes de rastreio cognitivos infantis, eles vão nos apontar para aquelas habilidades que precisam ser melhores trabalhadas e que estão acarretando uma dificuldade de aprendizagem escolar, ou no caso de um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou um espectro autista, se aquela patologia ela está interferindo também não só nas questões de aprendizagem, mas nas questões também de desenvolvimento. Então, a gente precisa de uma gama aí maior de testes para conseguir verificar como é que tá as habilidades cognitivas. Confesso que o Minimento é o principal teste que eu consegui encontrar aberto para outros profissionais para fazer essa avaliação e que não seja pago, né? Existem vários outros que a gente consegue comprar as folhas de testes, mas aberto ao público, aberto aos profissionais, a gente tem o Minimento, a versão pediátrica, que vai englobar outras habilidades cognitivas. Para a linguagem, a gente até encontra mais testes, por exemplo, o teste de fluência verbal, ele foi validado também para ser utilizado com crianças, principalmente nas idades entre 3 e 14 anos. Então, é um teste de linguagem válido, e aí ele tem umas notinhas ali de corte diferente, de pontuação para crianças, mas então a gente também pode utilizar o teste de fluência verbal. Existe um teste feito por fonoaudiólogos que chama ADL, que ele também é muito utilizado, muito bem aplicado para linguagem de crianças. Existe o ADL e o ADL2, tá? E aí o ADL2, ele é um instrumento pago, que você tem que pagar para fazer uso das fichas, enfim. E a gente tem que entender, e também a gente encontra o teste do TDAH, que eu já tinha comentado com vocês, que ele deve ser aplicado para fazer esse rastreio, para entender se a pessoa já apresenta os principais sinais e sintomas. É um teste que pode ser aplicado, então, com crianças e adolescentes. No caso de crianças e adolescentes, principalmente, a gente vai encontrar muita dificuldade pedagógica acontecendo, atreladas às dificuldades cognitivas, de habilidades cognitivas em conjunto. E aí eu preciso que vocês tenham em mente que as questões pedagógicas, elas devem ser trabalhadas dentro da escola ou com o pedagogo. Nós não temos conhecimento técnico científico suficiente para trabalhar nessas questões. O que a gente deve se ater sempre é nas questões das habilidades, dos domínios cognitivos, da atenção, da memória, da percepção, das funções executivas, das praxias e da linguagem. E aí sim, a gente complementa o nosso tratamento junto ao profissional pedagogo. Eu acho que a gente tem que delimitar as nossas funções para que a gente não comece a praticar a profissão do outro, porque isso é ilegal. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que cada habilidade cognitiva dessa, se ela não for realmente estimulada na época certa, ela vai interferir na questão de aprendizado escolar, e a gente está numa fase que no Brasil a inclusão escolar tem sido mais falada, a gente já tem a lei brasileira de inclusão, mais crianças estão entrando nas escolas e precisando desse olhar diferenciado, e muitas vezes não é o laudo médico que vai definir se ele precisa de uma inclusão ou não, mas sim esse olhar diferenciado para essa dificuldade de aprendizado. E eu acredito que a estimulação cognitiva dentro da escola, ela tem que ser mais posta, feita e incisiva pelos professores. Então, é uma área de conhecimento que ela precisa ser mais explorada dentro do ambiente escolar. Falei aqui de algumas avaliações, mas lembrei também do Denver. Existe uma avaliação da primeira infância, do desenvolvimento, não é uma avaliação específica das questões cognitivas, mas do desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo também, que pode ser aplicada até crianças de 5 anos de idade, para a gente detectar se tem alguma dificuldade já aparente acontecendo. Tá? Então, assim, os testes de rastreio infantis são mais difíceis, então eu acredito que uma anamnese bem feita, uma escuta qualificada bem feita com crianças e adolescentes, com esses testes que eu já falei com vocês, já nos mostram o potencial dessa criança, já nos mostra como que a gente pode trabalhar e fazer um plano de tratamento adequado.
E, ao aplicar as atividades de estimulação cognitiva, os jogos e diferentes recursos, a gente começa também a perceber quais são os pontos de mais dificuldade e quais são as habilidades que estão preservadas para essa criança e começar então a trabalhar em ambas. Eu tenho que trabalhar nas dificuldades maior, de um jeito mais incisivo, trazer mais exercícios para as habilidades que precisam ser treinadas e estimuladas, mas eu não posso deixar as outras de lado. Eu também preciso trazer elas durante o tratamento, durante o atendimento, porque eu quero potencializar todas, até porque nós, enquanto seres humanos, não utilizamos as habilidades de forma isolada. Então, essa criança ela tem que ser estimulada como um todo. Óbvio que as habilidades que precisam de maior treino, a gente vai trazer uma carga maior desse treino, mas as outras habilidades também, tá bom? Então, esse foi o programa de hoje, onde a gente abordou o tema como aplicar as avaliações de estimulação cognitiva para se tornar autoridade e aumentar o seu valor. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio.